Você já parou para pensar como foi o último dia de Jesus Cristo aqui na Terra? Se sim, vem que eu te explico. O último dia de Jesus foi um dia marcado por dor, traição, silêncio e também por amor e sacrifício. Foi um dia que mudou a história da humanidade para sempre. Tudo começa com a chamada Última Ceia. Naquela noite, Jesus se reúne com seus discípulos para uma refeição especial. Era noite, provavelmente já tarde, e Jerusalém estava movimentada por causa da Páscoa judaica. O clima parece comum à primeira vista, mas há algo diferente no ar. Jesus sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Ele sabe que aquele seria o seu último momento com eles antes de tudo mudar. Durante o jantar, ele surpreende a todos ao dizer: "Um de vocês vai me trair." O ambiente fica pesado. Os discípulos começam a se olhar, confusos, sem entender quem seria capaz de fazer algo assim. E então, Jesus pega o pão, parte e diz que aquilo representa o seu corpo. Depois, pega o vinho e diz que representa o seu sangue, que seria derramado. Naquele momento, ele não estava apenas compartilhando uma refeição. Jesus estava anunciando um sacrifício. Depois da ceia, já durante a madrugada, Jesus segue com seus discípulos até um lugar chamado Getsêmani. Era um jardim, um lugar tranquilo, mas naquela noite se tornaria palco de um dos momentos mais intensos da sua vida. Ali, Jesus se afasta um pouco dos outros para orar, e pela primeira vez de forma tão clara, ele demonstra algo profundamente humano: angústia, medo e dor. Ele sabe o que está por vir, e então ele ora: "Pai, se possível, afaste de mim esse cálice." Mas logo depois ele completa: "Que seja feita a tua vontade." Enquanto isso, seus discípulos, que deveriam estar ali com ele, acabam dormindo. Sozinho, em silêncio, Jesus enfrenta aquele momento. Até que, de repente, tudo muda. Luzes são vistas de longe. Passos e vozes são ouvidos. É ali que acontece a traição. Judas Iscariote se aproxima, acompanhado de soldados. E o sinal que ele usa para identificar Jesus é um beijo. Um gesto que normalmente representa carinho e respeito, naquele momento se torna símbolo de traição. Mesmo sabendo de tudo, Jesus não resiste. Ele não foge. Ele simplesmente se entrega. Então ele é preso, ainda durante a madrugada, e levado para julgamento. A partir dali, tudo acontece muito rápido. Jesus é levado diante das autoridades religiosas, que o acusam de blasfêmia. Mas eles querem mais, querem a condenação máxima. Então, levam Jesus até o governador romano, Pôncio Pilatos. Já era de manhã quando isso acontece. Pilatos interroga Jesus, tenta entender a situação e não encontra culpa nele. Ele até tenta libertá-lo, mas do lado de fora, a multidão começa a gritar cada vez mais alto: "Crucifica-o! Crucifica-o!" A pressão aumenta. Mesmo sem achar motivo, Pilatos cede. E assim, por volta das 9 horas da manhã, Jesus é entregue para ser crucificado. Depois disso, ele é açoitado e humilhado. Ele recebeu uma coroa de espinhos na cabeça e foi obrigado a carregar a própria cruz. O caminho era longo, doloroso, pesado. Cada passo exigia força, mas ele continua, até chegar ao lugar chamado Gólgota. Ali acontece a crucificação. Pregos atravessaram suas mãos e seus pés. A cruz foi levantada. E Jesus ficou ali, exposto, sofrendo, diante de todos. O tempo passou lentamente. E então, algo impressionante aconteceu. Por volta do meio-dia, o céu escureceu completamente. Uma escuridão tomou conta de tudo e permanece por cerca de 3 horas. Não era algo comum. Era como se o próprio mundo estivesse reagindo àquele momento. E mesmo em meio à dor extrema, Jesus ainda encontra forças para dizer algo que ninguém esperava. Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem." As horas continuam passando. O silêncio aumenta. E então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus diz: "Está consumado." E entrega o seu espírito. Naquele instante, tudo muda. O silêncio toma conta. O último dia de Jesus na Terra chegou ao fim. Essa história nunca foi apenas sobre dor ou sofrimento. Foi sobre amor. Um amor tão grande que, segundo a fé cristã, foi capaz de transformar vidas, trazer perdão e dar esperança.
E mesmo que aquele tenha sido o último dia de Jesus aqui na Terra, a história ainda não termina ali, porque o que viria depois seria ainda mais impactante.